Bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje trazendo mais um react daqueles reacts de vídeos curtos pra gente ver o que a gente pode tirar de insights aqui. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Mesmo sabendo que ela viria com um pedaço a menos. E o motivo disso não era sempre escolhiam comprar essa barra de chocolate, mesmo sabendo que ela viria com um pedaço a menos. E o motivo disso Chocolate a menos já não me pega tanto, tá? Bom, vamos ver. não era só o sabor, era principalmente uma campanha de marketing genial. Em Gosto. 2013, na França, a marca Milka produziu 10 milhões de barras de chocolate com um pedacinho a menos. Quando o produto chegou no mercado, as pessoas não entenderam muito bem o conceito de comprar menos chocolate. Mas quando eles abriam o pacote, eles notavam que tinham recebido um código único. As instruções encaminhavam o consumidor para um site específico da campanha Ouse Então, na verdade, é você abrir mão de um pedacinho de chocolate, provavelmente ali por alguma coisa um pouco mais substanciosa, que é uma promoção, né? Ser gentil. E lá você poderia escolher o que fazer com um pedaço que faltava do chocolate. Você poderia Legal. escolher entre receber ele em casa ou enviar para uma pessoa amada com uma mensagem personalizada. Era como se tivessem tirado do consumidor o último quadradinho de chocolate, mas a ideia deu muito certo. Nas primeiras Pô, óbvio, não sei se ele vai falar ali, mas é tipo assim, o último pedacinho ali, geralmente é aquele que a gente mais saboreia. Eu mesmo, eu gosto de deixar o último pra nem comer, eu gosto de deixar ele derretendo na boca ali devagarzinho, porque é sensacional. Então, assim, ideia de gênio, porque se você manda isso pra alguém, pô, uma baita demonstração de carinho, né? Mandei aqui o último pedacinho e tal, tua campanha funciona legal. E se você recebe, imagina aquele dia depois do almoço, você tá louco por um docinho e chega pelo correio o último pedacinho de chocolate. Pô, gênio. semanas, o site teve milhares de acessos e a campanha foi compartilhada milhões de vezes. Como resultado, mais de 500 mil pessoas escolheram enviar o último pedaço de chocolate para alguém. A visibilidade O único ponto de insight que eu quero trazer aqui é que você não precisa ser extremamente sofisticado para ser genial. Olha que ideia simples, que ideia fácil de executar, que ideia que conecta com o público super rápido, fácil de entender, fácil de aplicar, não eleva assim tanto os custos da marca. Então, assim, gênio, obrigado aí, Juliano Villa, pelo vídeo. da marca aumentou principalmente na Lógico, internet, e isso lógico. criou um grande engajamento emocional. Esse é outro ponto bom de falar, né? Como ele disse, ele revolucionou na internet e hoje em dia a gente está na internet, a gente vive a chamada economia da atenção, onde a gente está brigando ali o dia inteiro com vários conteúdos, do TikTok, do YouTube, a série da Netflix, a vida acontecendo. Então você se destacar nesse mar de coisas que tem, realmente é muito difícil. E ali a gente viu que a Milka, com uma ideia simples, foi muito bem. Então, assim, ótimos insights desse vídeo. Tão irritado com filas no supermercado que revolucionou o mundo usando areia da praia. É sério, a história parece estranha, mas antigamente ir ao supermercado era um teste de paciência. Cada produto Hoje ainda é, tá? Pelo menos aqui. A única coisa boa que tem no mercado aqui perto de casa, eu tô no interior de São Paulo, né? Aqui já tem o self-checkout. Só que ele ainda é limitado ali para uma quantidade de itens, acho que é 15 volumes apenas, e nem sempre está funcionando. Então, assim, já ajuda, ajuda, mas ainda dependendo do dia do mês que você vai no mercado, é o inferno. tinha o preço digitado manualmente no caixa, o que causava filas enormes e muitos erros. Mas em 1948, esse homem ficou obcecado em resolver esse problema. Ele buscava acelerar de alguma forma o processo do caixa, usando uma ferramenta mais veloz que um teclado. E a resposta para essa ideia genial veio em um lugar inesperado: uma praia. É aquilo, né? Hoje é um problema que todo mundo vai se identificar, fila de banco e tal, realmente é um problema muito difundido. Mas eu acho muito interessante como, às vezes, a gente tem um problema muito específico, ou que a gente acredita que é muito específico, é uma coisa só nossa, assim, putz, eu tô sofrendo com esse problema, queria uma solução para ele, mas só eu tenho isso. E quando, na verdade, a gente joga pro público, principalmente agora com a internet, a gente vê que muita gente tem esse mesmo problema e acaba criando um produto ali que bomba, né? Quem assiste Shark Tank vê muito isso. Tem muito produto lá que surgiu de uma necessidade de uma única pessoa, mas depois ela foi vendo que várias outras tinham o mesmo problema e o produto meio que vai se construindo sozinho. Então isso é muito bacana também, você identificar necessidades que pode partir de você ou de alguém que você conhece, e por mais únicas ou específicas que elas pareçam, com certeza vai ter mais gente
compartilhando disso, afinal, nenhuma experiência é individual, né? Pensando no problema, ele começou a desenhar pontos e traços na areia, lembrando do código Morse. Foi aí que ele teve a sacada. E se ele esticasse os pontos e traços para baixo, criando linhas finas e grossas? Pois é, o engenheiro tinha acabado de criar o conceito de números em barras. Uma forma que O código de barras, eu já fui estoquista e olha, chegou uma hora que eu não aguentava ver código de barra na minha frente, especialmente em época de inventário. uma máquina pudesse ler. Mas assim, facilita muito, né? Imagina, se eu não aguentava ficar bipando o código de barra, imagina o tanto que eu ia sofrer para ter que digitar manualmente esses cacetada de número aí. Instantaneamente uma sequência de numerais. Só em 1974, depois da invenção do laser, o primeiro produto foi escaneado em um caixa de supermercado. Um pacote de chicletes. Aquele bip marcou o fim das filas gigantescas e revolucionou o comércio mundial. E foi assim que Norman Joseph Woodland inventou o código de barras. Qual outra invenção você acha interessante? Comenta. Palmas aí pro senhor Norman, baita invenção, realmente mudou as nossas vidas, é um pouquinho menos de fila que a gente pega no mercado, é graças a esse senhor aí. Então, muito bom, muito obrigado aí pela sua invenção. E, de novo, se o do chocolate a gente viu que era um negócio simples, esse dele não era tão simples, porque precisou de inventar basicamente o laser, que é uma baita tecnologia de ponta, para que a ideia dele pudesse ser colocada em prática. Mas ainda assim, se você tem uma ideia, por mais difícil que ela pareça, só de colocar no mundo esse embrião, essa validação, pode desencadear coisas e eventualmente pode sair do papel. Muito bom. Bora pro próximo. Em 2012, um homem chamado Aaron Krauser entrou no site do programa de investigação Juliano Villa de novo, e como eu citei antes, ó, Shark Tank na área aí, ó. Vamos ver o que o Shark Tank tem pra gente aí. investidores Shark Tank com uma esponja sorridente na mão. Parecia ser só uma esponja comum, mas aquilo na verdade era uma ideia milionária. Parece uma batata smile. Eu sei que meus filhos amam batata smile, então me lembrou muito. Ela era feita com um polímero especial que ficava duro na água fria e mole na água quente. Não arranhava panelas e tinha um formato ergonômico. Os olhos serviam para segurar e a boca para limpar talheres. E aquela era a Scrub Daddy. Mas enquanto ele apresentava Ó, de novo, aí já não estamos falando de ideia. A ideia em si é simples, né? Uma buchinha para limpar ali de diversas formas. Que outra, resolve também um problema que muita gente tem ali. Só que a execução disso requer um conhecimento ali que está muito além, que deve ter a ver com química, deve ter a ver com propriedades do material. Então, a gente vê duas coisas, né? Uma necessidade simples, uma solução que teoricamente é simples, que é uma buchinha ali com um sorrisinho, mas que a execução dela demanda um pouquinho mais de ferramenta, de recurso, né? o produto, os investidores olhavam para ele como se aquilo fosse algum tipo de piada. Afinal, parecia ser um produto tão simples. Isso O Aaron acontece estava muito pedindo um no Shark investimento Tank. de $100 mil por 10% da empresa. Assim poderia montar a sua própria fábrica. Mas ele recebeu negações e ofertas de 100 mil por metade da empresa. Até que a investidora Lori Greiner levou o produto a sério e ofereceu uma Cara, você abrir mão de metade do seu negócio, porque assim, você que está abrindo um negócio agora, independente do que seja, você é a pessoa que mais acredita nele, você é a pessoa que mais quer que ele dê certo. Então, mesmo que você vai receber a ajuda de um investidor, é, você tem que dosar muito bem se você vai aceitar qualquer coisa. Porque metade, mano, você abrir mão de metade da sua empresa para o investidor, por mais ferrado que ele seja, como são os caras do Shark Tank, é você meio que desistir da sua ideia, sabe? Você meio que abrir mão ali, porque vai ser metade da outra pessoa, então você não vai ter as decisões totais. É como ver um filho seu sendo educado por outra pessoa. Então eu acho muito complicado quando a galera vai nesses programas assim, esse tipo de oferta que passa da metade, assim, ou que chega perto da metade, eu acho realmente bem zoado. Acho que seria mais um pouquinho mais ético da parte dessa galera oferecer menos ou um valor menor, mas pela mesma porcentagem, ou por um pouquinho a mais ali, porque realmente é uma decisão complicada. Eu sei que às vezes a pessoa também está desesperada pela grana e vai aceitar ali abrir mão de metade. Mas assim, para muita gente é meio que você tá abrindo mão de um filho, sabe? boa proposta. E isso, de alguma forma, despertou o interesse dos outros investidores. Mas o Aaron acabou fechando com a Lori, que É porque aí é briguinha, né? O primeiro dá uma oferta, ou meio que aceita a oferta, o outro fala, opa, se a fulana tá aceitando é porque ela sabe que tem algum negocinho ali, então também não vamos deixar ela abraçar essa fácil, vamos engrossar aqui, porque isso também, né? Nesse programa tipo Shark Tank, tem ali muita briga de ego desses investidores, de um querer
mostrar para o outro que tem essa sacada, sabe? Eu consigo identificar no começo um baita produto. Então eles ficam sempre nesse receio. Quando eles negam e o outro aceita, isso meio que falou, peraí, será que eu fiz um erro de análise aqui? Será que alguma coisa que eu não vi ali que eu posso estar deixando dinheiro na mesa? Então essa dinâmica é bem legal. Que foi quem inicialmente viu potencial. Ela pagou 200 mil por 20% da empresa. No dia Olha lá seguinte, o que eu falei, o cara queria 100 por 10. Ela ofereceu 200 por 20. Ok, é uma porcentagem um pouquinho maior, dá para ela um pouco mais de autonomia na empresa, mas também não tira do cara todo o esforço que ele teve ali, toda a genialidade, né, para criar o produto. Ele não precisa abrir mão disso e vai ter um baita investidor do lado, vai ter uma grana entrando. os dois venderam mais de 42 mil esponjas em um programa de TV em um tempo de 7 minutos. Foi Porra, bom, informado hein? que só em Bom, bom. 2024 a empresa gerou uma receita de 340 milhões de dólares e ela cresce cerca de 30% a cada ano. Hoje a marca Bom. Scrub Daddy é composta por mais de 20 produtos e possui uma fábrica de quase 10 mil metros quadrados em Nova Jersey. Bom, muito bom, muitos bons vídeos. O Juliano aí, o Juliano Villa apareceu em 2, então obrigado, Juliano aí. Estamos quase sendo sócios aí um do outro nesse vídeo. E assim, bons insights, achei que tiveram boas coisas. Eu gosto bastante quando tem alguma coisa do Shark Tank assim, porque me dá essa oportunidade de falar mais do marketing como um todo. Dependendo, eu trago mais reacts específicos do Shark Tank aqui. Se você gostar disso, deixa nos comentários aí. E você, o que achou de todos esses vídeos? O que achou de todos esses insights? A gente viu ali basicamente 3 invenções que, de certa forma, uma muito revolucionária, que é ali o laser de bipar código de barra, de fato é revolucionário, e outras que uma foi uma ideia simples, de uma promoção, de uma campanha de marketing, mas com poder de conexão com o público muito forte. A outra é uma invenção quase que genial para resolver um problema simples do dia a dia ali, que é lavar a louça. Então é bastante informação para a gente analisar. Eu gostei muito mais da primeira ali, porque mostra como uma ideia simples, de fácil execução, pode ter um poder de colocar sua marca num outro nível de conexão com o seu consumidor. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você vê outro vídeo que você acha legal, eu reagir por aqui também. Deixa indicações aí. Deixa um like também, dá uma força pro canal aí, compartilha. Nos vemos no próximo vídeo falando de algum outro assunto. Afinal, tudo é marketing. Tchau!